Olá, olá, 25 de setembro de 2020, confira as principais notícias desta sexta-feira. Reunião acerta detalhes das sabatinas e debates no sistema difusora de comunicação. Assaltos, sequestros, tiroteios e homicídios. Região metropolitana de São Luís vive noite e madrugada violenta. No quadro Questão de Ordem, saiba mais sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. No esporte, Santos vence pela Libertadores. Imperatriz se prepara para a virada no Brasileiro da Série C. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. É isso aí, bom dia, bom dia. Sexta-feira já começou e que bom que você começou o dia com a gente, viu? Em nome de toda a equipe do Sistema Difusora, a gente agradece essa audiência que só cresce em todo o estado. Estamos unindo o Maranhão através da informação. Final de semana de esporte tem ainda a final do Campeonato Maranhense de Futebol. Um jogo amanhã à noite vai apontar o campeão da temporada de 2020. É claro que é uma final, né, perdeu um pouco aí da sua graça sem a presença do torcedor, mas a saúde está em primeiro lugar, é preciso que fique claro. Mas pela primeira vez teremos aí a final do Campeonato Maranhense de Futebol, sem público, sem torcedor no estádio, tá bom? A gente vai falar sobre esse assunto no Bom Dia de hoje. Também expectativa de Sampaio e Mota aí para esse jogão de amanhã, na final do Campeonato Maranhense de Futebol. Vem comigo até às 8 horas da manhã, muita informação aqui no nosso Bom Dia, informação o tempo inteiro aqui, informação que não para no Bom Dia Maranhão dessa sexta-feira, tá certo? O Brasil aderiu à aliança para a aceleração da vacina contra a Covid-19. É uma informação extremamente importante. Quem tem os detalhes para nós é o Eduardo Bueno, que está com a gente aqui. Ô Bueno, bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esse valor é de 2,5 bilhões de reais que o governo federal liberou, assinou essas medidas provisórias que colocam o Brasil nesse acordo para entrar nesse consórcio de vacinas. Serão 9 vacinas, então, que o governo brasileiro passa a ter acesso caso elas fiquem prontas. E o objetivo do governo federal, através do Ministério da Saúde, é vacinar cerca de 10% da população até dezembro de 2021. O Ministério da Saúde também informou, viu, que esse protocolo, essa assinatura dessas medidas não inibe ou não impede que as outras vacinas que estão em estudo aqui no Brasil também sejam utilizadas aí pelo governo federal para a imunização da população, viu? Então, essas medidas foram aprovadas, 2,5 bilhões de reais serão entregues aí pela Organização Mundial da Saúde. Esse consórcio para vacinas é organizado pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E o Maranhão registrou um aumento de 18% na média móvel, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde. Um aumento de 18% na média móvel de infecções pelo coronavírus aqui no estado. O crescimento é relativo às mortes registradas há 2 semanas. O Manuel não descuida, só sai de casa utilizando a máscara. Prevenindo propriamente a gente e outros mais, né? Crianças, adultos, idosos, como eu também sou. Não é isso? Sempre só sai de máscara? Todo tempo, E em meio à pandemia, com casos da Covid-19 ainda sendo registrados, é necessário a utilização da máscara. É o utensílio básico para a proteção de todos. Para mim, isso aqui vai ficar por um bom tempo, a gente usar vai ser até mais higiênico, uma questão de segurança. Quem vê com bons olhos, quem entende. Só que na rua, apesar da grande maioria das pessoas utilizar a máscara, é possível observar descuidos. Pessoas com as máscaras fora do rosto, no local inadequado, em vez de cobrindo boca e nariz com ela na mão, no queixo ou até mesmo sem utilizá-la. O Cassiano afirma que tirou porque estava incomodando. Tirei agora e ali, desfocado no calor. A flexibilização do comércio e também a diminuição dos casos da Covid-19 parece que trouxeram um certo alívio à população. E por conta disso, muitos estão já se despreocupando e não seguindo recomendações fundamentais para coibir o avanço do novo coronavírus, como evitar aglomeração e a utilização de máscaras ao sair de casa. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, o Maranhão registrou um aumento de 18% na média móvel do novo coronavírus. A média móvel é a média de casos ou mortes dos últimos 7 dias. Se esse percentual for de até 15%, é considerado estável. Se for acima de 15% positivos, como é o caso do Maranhão atualmente, está em crescimento,
Se for mais de 15% negativos, o panorama é de queda. Nas últimas 24 horas, 777 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19. Esta infectologista fala da importância do uso de máscara para prevenir não só a Covid-19, mas outras doenças. Por isso, a gente tem essa estratégia de usar a máscara. Porque aí você já entendeu, se você cobrir o nariz e a boca, mesmo que a pessoa esteja com gotinhas infecciosas, se ela falar, se ela tossir ou espirrar, ela não vai contaminar a outra pessoa. Além da Covid, a gente tem os vírus que causam a gripe, muitos vírus que causam resfriado, outras doenças que a gente nem lembra, por exemplo, que nem a cachumba, são transmitidas por essas gotinhas que, se caírem a menos de 1 metro, podem contaminar outra pessoa, e por isso a máscara, quando ela é usada corretamente, ou seja, não é aqui, não é aqui, não é na mão, é aqui, elas podem prevenir que essas gotinhas infecciosas passem para outra pessoa, tá certo? Pois é, tá aí o recado na reportagem para a população. O final de semana está chegando, muita gente acaba aproveitando o sábado e domingo para ir às praias, mas para você que está em casa é uma importante lição. Continuar as medidas aí para evitar a infecção do coronavírus, porque o vírus continua e a pandemia também. Eu volto ao estúdio com você. Bem lembrado, viu, Bueno? Bom final de semana. Até o nosso Eduardo Bueno trazendo sempre informações para nós aqui no Bom Dia, hein? Você viu na reportagem aí, as pessoas andando na rua com a máscara como se fosse uma bolsa, né? Na mão, uma bolsa pequena. A máscara é para usar, gente, não é para, né? Não é dessa forma, não é para colocar no rosto, como bem falou aí a infectologista nessa reportagem. Ainda estamos em tempo de pandemia e todo cuidado ainda é pouco. A gente vai atualizar agora os números da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Na tela, o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Casos confirmados, 170.186. Desses, 161.068 casos recuperados. Os casos ativos chegam agora a 5.425. Infelizmente, o número de óbitos é de 3.693. Os novos casos nas últimas 24 horas registrados em São Luís, 98, em Imperatriz, 28, 369 nas demais regiões. Esse último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. Agora nós vamos mostrar como estão as vendas de produtos procurados nesse período de pandemia em Imperatriz. A gente vai ver agora na reportagem do Marcelo Júnior. Nas vitrines e nos balcões das farmácias, os itens de proteção individual ganharam destaque. Nos últimos meses, eles se tornaram indispensáveis ao consumidor. A busca por máscaras, luvas, álcool em gel e líquido aumentou. A procura ainda está bastante alta e está tendo muita procura de máscara, de álcool em gel para a pessoa higienizar as mãos. Às vezes não tem como lavar as mãos e aí álcool em gel já facilita para usar no dia a dia. E também tem a procura das luvas também, para poder estar sendo utilizado, para proteger também as mãos. E a máscara aumentou mais ainda porque é proteção facial, então qualquer lugar que você for tem sempre que estar com a máscara para se proteger e proteger o próximo também. O aposentado José Oliveira não sai de casa sem a máscara e o álcool em gel. Ele diz que tem tomado todos os cuidados e a proteção individual é necessária nesse momento de pandemia. É importante demais para a saúde das pessoas. Que se protegendo, está protegendo o outro também. E então, isso aí é uma necessidade. O cara tem que usar a máscara que é para proteger ele e os outros. Enquanto as vendas dos itens de proteção têm se mantido aquecidas, a procura por remédios contra a Covid-19 reduziu. Com a estabilização do número de casos da Covid-19 aqui na cidade de Imperatriz, a procura pelos medicamentos que ajudam no tratamento da doença reduziram bastante nos últimos dias. De acordo com essa farmacêutica, alguns dos remédios chegaram a faltar no mercado na fase mais intensa da pandemia. Agora, essa oferta está normalizada. Já normalizou e agora a gente está tendo um estoque para atender a demanda, né? Já está tendo mais, tanto os medicamentos que teve mais falta, que foi a azitromicina, a ivermectina. Agora a gente já está tendo para poder atender essa população que realmente necessita tomar esse medicamento, para poder ter um acesso mais fácil, para que eles possam se tratar e assim não contaminar outras pessoas e também restabelecer a sua saúde.
Bom, e a gente vai continuar falando lá da região Tocantina, agora ao vivo com o Marcelo Júnior, que está com a gente participando aqui do Bom Dia. E antes de falar do assunto de hoje, queria saber do Marcelo. Marcelo, o final de semana está chegando. Como é que tem sido o final de semana aí na Beira Rio? O pessoal está indo, pelo menos está usando máscara, Marcelo? Estão aglomerando? Como é que está? Olá, Adalberto. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Bom Dia Maranhão, ligado aqui na TV Difusora, canais em todo o Maranhão. É isso, o final de semana chegou, hoje sexta-feira, e o pessoal tem frequentado aqui a Avenida Beira Rio, um dos principais espaços de lazer de Imperatriz, aproveitando aí para fazer as práticas esportivas e também para um momento de relaxamento. Com as medidas de isolamento social cada vez mais flexibilizadas aqui na cidade, as pessoas estão aproveitando. Essa questão do uso da máscara, agora com a estabilidade dos casos aqui na cidade de Imperatriz, das ocorrências de Covid-19, as pessoas relaxaram um pouco. Muitas estão deixando de usar a máscara, um item de proteção individual importantíssimo na prevenção contra o novo coronavírus, tanto para o contágio como para a questão da transmissão. Então, o pessoal aproveita os espaços de lazer, principalmente aqui a região da Beira Rio, as margens do glorioso Rio Tocantins, mas, como eu destaco, em razão aí das medidas de relaxamento, do isolamento social e a estabilidade dos casos da doença, da Covid-19, as pessoas têm esquecido um pouco o uso da máscara. Mas há campanhas de conscientização e mostrando a importância de usar a máscara, até porque a pandemia não acabou, Adalberto. É verdade, Marcelo, não acabou. Agora, queria que você falasse para a gente desse importante evento que acontece amanhã em relação ao Setembro Amarelo. O ano inteiro a gente tem que celebrar a vida, mas em especial nesse Setembro Amarelo, a estratégia foi um passeio ciclístico, ô Marcelo? Exato, uma iniciativa muito importante, muito válida para difundir aí o encerramento dessa campanha, o Setembro Amarelo, realizado aqui na cidade. A campanha que foi aberta no último dia 10 de setembro e nesse momento da pandemia, do novo coronavírus, onde muitas pessoas estão afetadas psicologicamente, o Setembro Amarelo veio conscientizar a favor da vida contra a morte. E por isso vai ser realizado o passeio ciclístico no próximo domingo aqui na cidade. A saída vai ser do pátio de um dos principais shoppings aqui da cidade de Imperatriz, onde as pessoas vão poder se inscrever. Basta chegar a partir das 6 horas da manhã, o local de concentração, e basta chegar, levar a sua bicicleta e participar desse momento aí que vai encerrar com chave de ouro a realização do Setembro Amarelo. Uma promoção aí da Prefeitura de Imperatriz, em parceria com um shopping aqui da cidade, realizado aí pelo Ambulatório de Saúde Mental. Durante todo esse mês de setembro, diversas ações foram realizadas, principalmente nos bairros da cidade, promovidas aí pelas unidades básicas de saúde. Em razão da pandemia, das medidas de isolamento social, de distanciamento, essa campanha não pôde ter uma amplitude como vinha sendo realizada em anos anteriores. Mas os agentes de saúde foram participantes importantes desta etapa da campanha aqui na cidade. Eles difundiram, levaram até as pessoas, casa a casa, as informações necessárias com relação à campanha do Setembro Amarelo, que combate aí o suicídio e é a favor da vida. Esse ano aqui, a grande diferença na realização do Setembro Amarelo foi a parceria realizada com outros órgãos, os órgãos de segurança pública, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros, porque em caso de emergência psicológica, as pessoas podem acionar tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros para o primeiro atendimento, para o atendimento de emergência. Além disso, a participação do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel, onde as pessoas podem acionar através do 192. Então, o passeio ciclístico vai encerrar a campanha Setembro Amarelo aqui na cidade de Imperatriz, neste domingo, a partir das 6 horas da manhã, percorrendo aí ruas e avenidas da grande Imperatriz, e o encerramento vai ser no pátio desse shopping. Vale lembrar que é importante, as pessoas devem utilizar a máscara, manter o distanciamento social e utilizar também o álcool em gel, equipamentos de proteção individual no combate e na prevenção ao coronavírus. Obrigado, Marcelo. Bom final de semana. Segunda a gente mostra como é que foi o passeio aqui. Bom final de semana. Valeu, Adalberto. Marcelo Júnior, portanto, lá em Imperatriz com a gente. Olha, vai ter pedalada aqui em São Luís também, em favor da vida, hein? Essa pedalada é o pedal solidário. Acontece com saída da Praça do Pescador, na Litorânea, às 9 horas da manhã desse domingo. A promoção é das Obras Sociais Lar de José, uma entidade que há décadas trabalha aí
nessa área social. O distanciamento social vai ser respeitado. Esse é o material da campanha Pedal Solidário, na Avenida Litorânea, 9 da manhã. Não precisa nem fazer inscrição, basta chegar por lá com sua bike, ou quem não tem bicicleta vai também, que vai ter uma caminhada boa lá na Litorânea com o pessoal, de preferência de amarelo, respeitando o distanciamento social e com máscara. A gente vai ver agora aqui o presidente das Obras Sociais de Laje José, o Jacó Martins, reforçando esse convite para as pessoas para o Pedal Solidário em favor da vida. Vamos ver. Pedal Solidário, nesse domingo às 9 horas, dia 27 de setembro, na Litorânea, próximo à Casa das Dunas. Uma realização das Obras Sociais Laje José. Vamos valorizar a vida, conscientizando sobre a temática do suicídio. Você é o nosso convidado. Venha, convide os amigos, a família, vista-se de amarelo, venha participar conosco. Contatos pelo telefone 9131 4950. Viver vale a pena, vida sim, suicídio nunca. Confira agora o nosso giro de notícias. O Centro de Integração Empresa-Escola lançou um programa voltado para capacitação e oferta de estágio para estudantes do ensino médio. Um levantamento realizado no Banco de Cadastro aponta a existência de cerca de 524 mil jovens no ensino médio e técnico elegíveis para o programa. De acordo com a instituição, a expectativa é que sejam realizados 500 contratos mensais no programa, batizado de Jovem Talento CAA. A iniciativa representa a oferta direta de mais oportunidades para os jovens na faixa etária mais afetada pelo desemprego. Pessoas em situação de rua agora podem ter acesso aos restaurantes populares da capital por meio da carteira de identificação. A iniciativa foi realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, em parceria com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. A carteira será utilizada para facilitar o acesso gratuito desse público às refeições diárias produzidas pelo restaurante. O serviço é gratuito para pessoas em situação de rua. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Maranhão é o 6º colocado no ranking de queimadas em 2020 no país. O mês de julho apresentou maior aumento em relação ao ano passado. Ainda de acordo com o INPE, os maiores números de focos dos incêndios foram registrados nas cidades de Mirador, Fernando Falcão e Tutóia. Segundo o Corpo de Bombeiros do Maranhão, um trabalho específico é desenvolvido especialmente nos meses de agosto, setembro e outubro, época de maior incidência. Obrigado você que acompanha o nosso Bom Dia nas redes sociais. Vai lá no Facebook, registra para nós qual bairro que você está na capital, qual a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia e compartilhe uma sala de vídeo aí no seu Facebook. Pessoal, tenho certeza que vai gostar, viu? Em nome de toda a equipe aqui, o nosso muito obrigado. No próximo bloco, atenção, hein? Assaltos, sequestros, tiroteios e homicídios na região metropolitana. A noite foi bastante complicada e a madrugada também. Já Silvão Alves vai contar todos os detalhes para nós. E mais, no quadro Questão de Ordem, vamos saber mais sobre o que muda aí com a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Uma lei importante. A gente conversa sobre o assunto já depois do intervalo. Um instante só. Imagens ao vivo a gente tem, olha só. Imagens ao vivo do bairro da Areinha, aqui na capital de todos os maranhenses. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora e você acompanhando a nossa programação nessa sexta-feira. Atenção, atenção, você que é motorista de aplicativo, você motorista Yetgo. Escuta só esse recado, a Yetgo vai dar 20 litros de gasolina por semana para o motorista que fizer mais corrida. É isso mesmo, 20 litros por semana, além de ganhar dinheiro, você ainda ganha gasolina. Então já sabe, né? Não se cadastrou ainda? Baixe o aplicativo da Yetgo na Play Store ou App Store e saia rodando por aí. Motorista Yetgo, mantenha o aplicativo ligado e não perca nenhuma corrida, porque o motorista destaque do mês vai ganhar um prêmio especial. Para qualquer lugar que você vá de Yetgo. Você ligaram com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. A gente agora, no Bom Dia, vai falar de segurança. Vamos lá, vamos falar de segurança. Hoje é sexta-feira, Silvan está chegando aqui para falar para a gente sobre vários assuntos. Aliás, tivemos uma sexta-feira atípica, né? Foi uma madrugada bastante complicada, uma noite violenta também. O Silvan acompanhou alguns desses casos, acompanhou todos os casos, esteve presente, inclusive, em alguns deles. Teve uma situação lá na Universidade Federal do Maranhão. E a gente começa falando, Silvan, sobre as câmeras de segurança que registraram um assalto ontem na Avenida da Paz, no Parque Shalom. O que não teve por lá ontem foi Paz, né, Silvan? Bom dia. Pois é, bom dia, Adalberto, bom dia a todos.
Infelizmente, Adalberto, nos últimos anos aí, eu acho que essa foi uma das noites de madrugada mais violentas registradas aqui na região metropolitana. Se você contar do número de assassinatos que foram registrados e também assaltos. Esse caso lá do Parque Shalom, que é a avenida principal, uma das avenidas principais lá do Parque Shalom, as pessoas estão chegando, dá para ver que elas estão vindo das compras, porque tem as sacolas de supermercado, que eles estão tirando do carro para descer em casa, desembarcar em casa, e aí os bandidos chegam num veículo. Esse carro, inclusive, ele foi utilizado em outras ações que não foram mostradas por câmera de segurança lá do Parque Shalom, porque foi documentado. Né? Mas eles agiram ali no Coazerma, no Coajap, né? Em toda aquela região ali. Foram vários assaltos, tipo arrastão, encontrando as pessoas na rua e fazendo os assaltos. Lá no Jardim São Cristóvão, no Ipen São Cristóvão, houve logo no início da noite aquele tiroteio lá, que infelizmente resultou na morte do soldado Pinheiro, soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ele reagiu a um assalto e na troca de tiro lá com um assaltante, ele também foi baleado, um assaltante morreu no local, ele foi baleado e infelizmente acabou morrendo a caminho do hospital. E teve mais essa 6 questão. homicídios numa noite é muita coisa, muitos homicídios. Houve esse caso da UFMA, que na verdade era um motorista, essas são imagens do soldado que foi morto ontem à noite, ele estava na folga. Esse caso lá da UFMA era um motorista de lotação. Eram 3 adolescentes, mantiveram ele como refém, e aí quando chegou ali próximo do campus da Universidade Federal do Maranhão, ele projetou o carro na direção da gurita, bateu o carro, acabou a frente do carro, e aí a sorte dele é que era uma arma airsoft, era uma pistola, um simulacro de arma de fogo, né? E aí o pessoal da UFMA lá, os seguranças, correram rápido e acabaram conseguindo fazer a apreensão desses adolescentes aí. Ainda bem que ali só tem um ponto de entrada e saída. Se tivesse outro ponto de fuga, eles sairiam com certeza. Pois exatamente. E houve também um outro motorista que foi mantido em cárcere privado. Imagine só, o cativeiro foi uma escola pública. Meu Deus. João Lima Sobrinho, que fica na comunidade do Coroadinho. Eles botaram o motorista como refém lá e aí saíram no carro dele fazendo vários assaltos lá no Polo Coroadinho. 2 deles acabaram sendo presos. Que coisa, viu? Uma noite bastante complicada tivemos aqui na região metropolitana de São Luís. Obrigado, viu, Silvan? A gente teve aí, o Silvan falou sobre os casos, o caso lamentável aí em relação ao policial militar também, e esse caso aí registrado no Parque Shalom, ontem na Universidade Federal do Maranhão. Bom final de semana, com todo cuidado, ainda estamos em tempo de muita tranquilidade, que a gente espera para todo mundo, né, Adalberto? Obrigado, Silvan. Bom dia. Bom dia. Então, o nosso Silvan Alves falando de segurança, a gente continua falando de segurança aqui no Bom Dia, porque lá em Caxias a polícia investiga uma tentativa de homicídio. A Raquel Souza está com a gente, tem os detalhes a respeito dessa tentativa de homicídio, participa com a gente aqui ao vivo do Bom Dia Maranhão. Olá, Raquel, conta pra gente como é que foi esse caso. Olá, Adalberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, tiroteio também aqui por Caxias. As Polícias Civil e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Caxias investigam sobre a tentativa de homicídio contra Antônio Carlos de Almeida, de 39 anos de idade. O crime aconteceu no bairro Mutirão, já na saída da cidade. Segundo informações da polícia, Antônio Carlos se encontrava sentado na calçada de uma academia de ginástica quando foi surpreendido por um elemento que chegou de repente, disparou 5 disparos de arma de fogo. A vítima foi encaminhada para uma unidade do SAMU para o Complexo Hospitalar Municipal de Caxias. Recebeu o atendimento necessário e não corre risco nenhum. Seu quadro é estável. A polícia tem a identificação já do autor dos disparos e iniciou as buscas para prendê-lo, localizá-lo primeiro, com certeza. E com essa, somam quase 40 o número de tentativas de homicídios registradas este ano em Caxias, Adalberto, até agora. Obrigado, viu, Raquel, pelas informações aí. A polícia continua, com certeza, as investigações. A gente vai trazer mais detalhes aqui ao longo do nosso jornal. Bom final de semana aí em Caxias, viu? Bom final de semana para vocês também. Tá aí, portanto, nossa TV Sinal Verde também vai fazer debate com os candidatos. Nós mostramos essa semana, inclusive, reportagem sobre o assunto. Daqui a pouquinho vamos falar sobre os debates aqui na capital maranhense e a série de sabatinas, inclusive no mês de outubro, aqui no Bom Dia Maranhão, com os candidatos à prefeitura da capital. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região do Maranhão abriu inscrições para o cadastramento de peritos, tradutores e intérpretes para atuação nos processos judiciais de competência. Os detalhes quem tem é Eduardo Ericeira para nós a respeito desse assunto. Inclusive, tem uma preocupação inclusiva em relação ao próprio Tribunal Regional do Trabalho. Não é isso, Eduardo? Bom dia.
Pois é, Adalberto, isso mesmo. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Essa questão de inclusão social, já que envolve aí o cadastramento de profissionais, como você disse, aí tradutores, intérpretes e também peritos, justamente para fazer essa prestação de serviço por parte aí da Justiça Trabalhista. A gente lembra que essas inscrições, elas estão abertas desde o dia 18 de setembro, aqui pela 16ª Região da Justiça do Trabalho, que fica localizado no bairro da Areinha, aqui na capital, São Luís. São processos nessa área, Adalberto, de perícia, tradução e interpretação. Podem se inscrever pessoas físicas especializadas e legalmente habilitadas para as atividades aí em que se cadastrarem. Como eu disse, as inscrições tiveram início ainda no dia 18 de setembro e devem ser feitas pelo sistema AJ/JT. Para se inscrever é necessário aí 3 documentos: documento oficial de identificação com foto, também o comprovante de endereço em nome do profissional, emitida no máximo 3 meses da data de inscrição, e também a certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa, emitida aqui pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, esse cadastramento, que teve início até o dia 18 de setembro, pode ser feito nessas 3 áreas para a prestação desses 3 tipos de serviços: intérprete, também perito e tradutor. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Eduardo com a gente aqui ao vivo no Bom Dia. Olha, já está em vigor a Lei de Proteção de Dados. Ela define direitos dos indivíduos em relação às suas informações pessoais e estabelece também regras para quem coleta e usa esses registros para definir estratégias de negócio. Sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o Diego Moraes, advogado, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Maranhão, que está conosco. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos. Então, essa lei tem diversas novidades aí. Digamos que as empresas tiveram um certo tempo de adaptação, sim, mas os próprios consumidores também estão aí ainda tomando pé dos detalhes a respeito dessa legislação, que tem como principal objetivo a garantia de direito do cidadão, né? Sim. A Lei 13.709, ela entrou em vigor agora na última sexta-feira, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe principalmente uma segurança para toda a nossa privacidade, para toda a nossa população, que ela vinha sendo, de certa forma, as empresas fazendo coletas dessas informações, e a gente não sabia para que é realizada essa coleta. O que é feito? Qual são o tratamento desses dados? Para onde vai essas nossas informações? Então, é um grande tesouro que as empresas elas tinham na mão e a gente não sabia o que acontecia. Principalmente quando a gente tem todo um mecanismo de segurança que a gente não faz nem ideia de que forma é tratado, para que é tratado. E aí o que é que acontece? A lei ela entrou em vigor agora, na sexta-feira, e toda a população ela tem que estar atenta de que forma que aquela informação que ela está cedendo para aquela empresa, ela vai ser utilizada. E aí sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe essa segurança para nós que não tinha anteriormente. Bom, ela garante aí e protege direitos que são fundamentais, a liberdade, a privacidade. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Por exemplo, vamos falar aqui do comércio eletrônico, que cresceu muito, em especial nesse período de pandemia. Sim. É preciso estar atento, por exemplo, ao baixar um aplicativo, aquelas perguntas que, né, uma série de perguntas, às vezes, se você concorda com aquele contrato, enfim. Essa é uma forma do cidadão se prevenir, ter mais cuidado em relação a esse aspecto? Então, todo cidadão ele tem que ter cuidado com tudo que ele vai verificar nas redes sociais, quando ele vai verificar na internet e inclusive nas lojas de aplicativos. Porque aquele aplicativo que aparentemente ele é gratuito, nem sempre. Ele faz uma coleta de dados, ele faz uma coleta da geolocalização, ele faz uma coleta das informações de endereço, ele faz uma coleta tanto do número do telefone, do e-mail. Então, são dados sensíveis. E aí a gente tem que entender para que aquela empresa vai realizar aquele tratamento daqueles dados. Se ela vai usar para um cadastro dela próprio ou se ela vai usar para algum evento, para alguma informação futura, ou então até para compartilhamento com outras empresas daquele conglomerado. Um grande exemplo disso é a própria Facebook, que são várias empresas, que ela faz uma coleta massiva de dados, e essa coleta massiva de dados ele acaba sendo tratado de uma forma que a gente não faz nem ideia para onde vai. E aí, quando o consumidor, quando a pessoa ela acaba falando fazendo alguma pesquisa, a empresa sabe o que ela está fazendo e ela acaba oferecendo uma propaganda, uma promoção daquele determinado tipo de produto. Então, a pessoa tem que tomar bastante cuidado com o que ela está cedendo para as empresas. A gente tem ainda vários direitos desrespeitados do consumidor no Brasil. E aí, diante dessa lei, que estabelece algumas regras claras, qual é a expectativa
em relação a, por exemplo, as pessoas que... Eu entendo que há a possibilidade das pessoas buscarem mais a justiça a partir de agora com base nessa lei. Há a possibilidade de uma avalanche, por exemplo, de processos? Sim, há a possibilidade de uma avalanche de processos, porque a lei ela determina que as empresas elas façam a publicidade da informação para que está servindo aqueles dados. Então, por conta disso, a empresa ela tem que ser bastante claro com qual é a finalidade que ela está fazendo aquela coleta daqueles nossos dados. E aí, a partir daí, se o consumidor ele sentir lesado que aquele determinado tipo de informação ele está sendo utilizado para uma finalidade que ela não liberou, aí sim a empresa pode responder. Inclusive, pode ser feita a denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela foi recentemente criada, e essa autoridade é justamente para fazer a fiscalização das empresas, podendo, se for concluída após o auto, a empresa receber diversos tipos de sanções. Quais são algumas dessas penalidades previstas? Multa de 2% do faturamento até 50 milhões é um deles. Inclusive, também ser realizada a publicidade daquele determinado tipo de infração para que todo consumidor saiba o que aconteceu de fato. São alguns dos exemplos. É interessante que os valores recolhidos vão para um fundo específico, né? De defesa, de garantia dos direitos do cidadão. Esse é um outro aspecto diferenciado também. Sim, é um aspecto que ele vai para a proteção e justamente para poder tornar ainda mais a segurança e levar para o consumidor, para o titular de dados, que somos nós, mais tecnologia para que a gente possa ter mais segurança no futuro. Às vezes você está num portal fazendo uma compra e aí às vezes a compra, o fornecedor não é aquela empresa, ele está apenas como se fosse um catálogo e terceiriza aquela atividade. Mas aquela empresa que está apresentando o produto também, pela legislação, responde, não? Responde. Isso são as empresas hoje que ela serve como... Teve uma empresa muito grande no passado, que atualmente ela iniciou esse processo, né? Só que as grandes empresas de consumo hoje, de consumo e varejo, elas adotaram para si também esse mecanismo, e aí elas respondem, porque elas não só estão cedendo o espaço delas naquele portal, como também elas estão recolhendo dados da população. Então, a partir daí, quando ela envia novamente aquela informação para aquela empresa que efetuar a compra, então sim, ela tem que responder. E vale lembrar que toda empresa tem que ter um responsável pelos dados, né? Isso aí a lei deixa muito clara também. Sim, e agora teremos um período aí ainda apesar desses 2 anos, de readaptação aí a essa nova lei. Né? Então, foi criado também, temos o titular de dados, que são as pessoas físicas, temos também o controlador, o operador, foram criados uma figura, o controlador, o operador, e eles são figuras que eles são responsáveis pela coleta, o tratamento de dados e também o envio de dados para a autoridade nacional. Então, todas essas figuras, elas são ligadas entre si e todas elas se comunicam, principalmente para poder ajudar a população. Muito obrigado pela presença aqui no quadro Questão de Ordem, aqui na TV Difusora. É nossa. Obrigado. Olha, no próximo bloco, você vai ver tudo pronto para o início das sabatinas e debates com candidatos a prefeito do Sistema Difusora de Comunicação, prefeitos em várias cidades, vários colégios eleitorais. A gente vai ver o detalhe dessa reunião que aconteceu ontem, depois do intervalo. Vamos falar também de esporte, em Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Campeonato Maranhense tem final marcada para esse fim de semana. A gente volta já, um instante só. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora, agora para falar de eleições 2020. Representantes dos candidatos a prefeito de São Luís participaram de uma reunião para definir detalhes das regras das sabatinas e dos debates que serão realizados pelo Sistema Difusora. O Bom Dia Maranhão, inclusive, começa as sabatinas com os candidatos no dia 12 de outubro. Foram apresentadas primeiro as regras para a sabatina do programa Bom Dia Maranhão, com transmissão pela TV Difusora e pela Difusora FM entre os dias 12 e 27 de outubro. Todos os 12 candidatos à prefeitura da capital tiveram participação confirmada. Cada um terá 30 minutos, divididos em 2 blocos, para responder a perguntas. A ordem foi definida por sorteio. Também foram definidas as regras para os debates com os candidatos. Serão 2 encontros. O primeiro no dia 31 de outubro, às 5h45 da tarde.
o segundo no dia 11 de novembro, ao meio-dia. Os 8 candidatos de partidos com representação no Congresso confirmaram participação. Os debates terão 4 blocos. No primeiro, cada candidato vai responder por que quer ser prefeito de São Luís e também a perguntas enviadas por jornalistas. No segundo bloco, fazem perguntas entre si com temas definidos. O terceiro bloco também será de perguntas entre os candidatos, mas com temas livres. Já o quarto e último fica reservado para considerações finais. A gente convocou essa reunião aqui hoje para falar tanto da regulamentação do debate quanto da sabatina. E estando todos os representantes dos candidatos em acordo, a gente vai levar a Justiça Eleitoral para que essas regras sejam homologadas, para que a gente possa dar início a esse processo. Compromisso de levar ao eleitor propostas e discussão de ideias. Nosso compromisso, né, com o eleitor e o cidadão de São Luís, e a gente está oportunizando, né, esse momento do candidato com o eleitor, do eleitor com o candidato para esse debate de ideias, né? E a gente está intermediando isso como canal de comunicação e também trabalhando aí a nossa função social, né? Já que somos concessão pública, a gente acredita que esse é um processo extremamente democrático e a gente precisa contribuir para isso. Esse é um momento que nós consideramos de fundamental importância e é o nosso compromisso com a democracia e com a comunidade maranhense. Permitir que os candidatos possam apresentar suas propostas e que o eleitor, a partir desse espaço concedido por nossos veículos, possa fazer a melhor escolha. Portanto, você vai ter debates e sabatinas aqui no Sistema Difusora de Comunicação. Claro que transmissão no portal, na TV Difusora e na Rádio Difusora FM, também de forma integrada. As mulheres são a maioria entre os eleitores maranhenses. E esse ano, por conta da Covid, a abstenção pode, inclusive, subir. Nós vamos ver agora uma reportagem sobre o perfil do eleitorado. Fique ligado. São 4.758.629 eleitores aptos a votar. Destes, 51,9% são mulheres e 48,1% de homens. Desde 2018, a Justiça Eleitoral passou a permitir o uso do nome social no título. Nestas eleições, no Maranhão, 148 usaram o direito no estado. O eleitorado aumentou de número. Da última eleição para cá, são 147.382 novas pessoas que têm nas mãos o poder de decisão. Eu vou exercer esse meu direito indo até a urna, votando, para tentar melhorar a situação de nossa cidade. Apesar do perfil do eleitorado já traçado, o cenário de pandemia pode mudar todo o comportamento do eleitor. Os idosos, por exemplo, que são um grupo de risco, podem se abster bem mais esse ano de ir até as urnas. É provável que com a pandemia haja um certo distanciamento que já vem tendo crescentemente nas eleições, né? Já o número de abstenção a cada eleição ele vem progressivamente, mas é importante afirmarmos a eleição e o voto universal como algo que faz parte da democracia participativa e que, se determinadas pessoas não votarem, outros irão decidir sobre os destinos da sua cidade. Maior parte do eleitorado maranhense informou ter o ensino médio completo, 24,79% dos eleitores. Já os que têm ensino fundamental completo somam 22,42%. Mais de 450 mil são analfabetos e apenas 5,89% têm ensino superior completo. A pesquisadora ressalta que, independentemente do grau de instrução, acompanhar destinações de recursos e decisões políticas é o mais importante. A importância das pessoas se conscientizarem cada vez mais que a eleição faz parte do processo democrático. Ela é um requisito, um mecanismo. É claro que o cidadão precisa saber em quem votou e quais os destinos que estão sendo dados aos recursos da cidade, a exemplo da educação, da saúde. Momento importante, o voto é uma arma e a gente precisa saber usar, né? Então ficam aí os dados em relação
ao perfil do eleitorado maranhense. Está chegando a hora de decidir quem vai gerenciar a nossa cidade, que cidade queremos, qual a proposta de cidade que a gente quer, hein? É isso que a gente tem que definir antes de votar nessa eleição. Claro que vamos votar para prefeito e também para vereadores, eles que têm um papel também extremamente importante dentro desse processo. Vamos conferir agora a agenda dos candidatos a prefeito em São Luís? Veja. Eduardo Braide pela manhã tem reunião com a equipe de campanha e gravações. À tarde participa de encontro com mulheres com a pré-candidata a vice-prefeita Ismênia. À noite participa de evento Braide em Todo Canto no São Cristóvão. Neto Evangelista pela manhã participa do Vamos Conversar Saúde. À tarde tem reunião com o pré-candidato a vereador e lideranças do Monte Castelo, gravação de material de campanha. E à noite, reunião com o pré-candidata a vereadora e amigos dos animais. Duarte Júnior pela manhã tem café com o Grupo Trade Turismo e com o pré-candidato a vereador. Participa de reunião com pastor e líderes cristãos. À tarde tem reunião com produtores musicais e à noite reunião com a equipe de comunicação da pré-campanha. Lembrando que nós divulgamos aqui no Bom Dia as agendas enviadas pelas assessorias, aquelas agendas dos candidatos que você não vê aqui no Bom Dia, porque os candidatos, de fato, até o fechamento da edição, por volta de 6 horas da manhã, não enviaram aqui para a nossa redação, tá bom? O espaço está aberto, claro, democraticamente, para todos os candidatos, para a agenda de todos os candidatos. Nós vamos agora à participação de John Coutrinho, nosso colunista de política aqui no Bom Dia. Olá, John. O final de semana está chegando, mas antes de falar da nossa pauta nacional, vamos falar das pautas locais aqui, isso, porque a gente tem uma série de situações. Primeiro, o fim dos prazos para o registro de candidatura. Esse prazo termina amanhã. Termina amanhã. Bom dia a todos, Adalberto. Esse prazo termina amanhã, sábado, às 19 horas, ou seja, 7 da noite. O candidato que não fez o registro de candidatura até lá está fora das eleições. Portanto, você tem esse prazo limite, os candidatos a vereador, a prefeito, fazerem, portanto, os seus registros de candidatura à Justiça Eleitoral. Né? Você deve apresentar uma série de documentações, certidões, lista de bens, e isso pode ser feito até amanhã, às 19 horas. Domingo começa para valer a campanha eleitoral, não no rádio e na TV, mas a campanha nas ruas, enfim, isso, atividades de campanha estão liberadas. Perfeito. Domingo, você já pode, portanto, candidato, né, devidamente registrado aí, que deu entrada, já iniciar suas atividades de campanha. Por exemplo, preferência com cuidado em relação ao distanciamento social. Que é uma recomendação, inclusive, né, do próprio governo do Estado, da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, ou seja, uma série de entidades, órgãos envolvidos nisso. Bom, domingo nós já temos 2 atos de campanha marcados em São Luís. Pelo menos 2. Pelo menos 2, até agora. 2 já agendados. Nós temos uma caminhada do candidato a prefeito Bira do Pindaré, caminhada, e uma carreata do candidato a prefeito do PCdoB, Rubens Pereira Júnior. Portanto, são os 2 candidatos que até agora vão iniciar no primeiro dia já de campanha de rua suas atividades, suas ações. Então, já no domingo, claro, tomando todas as precauções necessárias, né? Isso é importante destacar. Isso aí no campo offline. No campo online, a pré-campanha, digamos assim, já começou, né? Muitos disparos no Instagram, em outras redes sociais também, só que já tem gente cometendo abuso nesses disparos de material aí de campanha, digamos assim, John? Já tem, Adalberto. Por incrível que pareça, nessa semana passada e esta semana principalmente, começaram a ser disparos em massa via WhatsApp, alguns vídeos contra alguns candidatos aqui, contra alguns candidatos a prefeito. Por exemplo, o Neto Evangelista, do Democratas, candidato a prefeito Neto Evangelista, e o próprio candidato Duarte Júnior, do Republicanos, foram os 2 alvos dessas milícias digitais. O que acontece? Vídeos que denigrem a imagem tanto do Neto Evangelista quanto do Duarte foram enviados por números de outros estados. Né? Certamente uma empresa foi contratada para esse envio em massa por WhatsApp desses vídeos. Isso deve ser alvo de investigação. Tanto é que o próprio Duarte Júnior já deu entrada na Polícia Federal ontem para que possa ser investigada, Adalberto, essa situação. Né? Contra ele, claro, também contra o Neto, o próprio Geisrael também já foi vítima disso. Então é necessário, nós defendemos, Adalberto, queremos campanha limpa aqui em São Luís, e é necessário que as autoridades investiguem isso para punir.
porque são números de outros estados, certamente aí alguém está por trás disso, está financiando e pagando, porque certamente isso aí não é de graça. Então a Polícia Federal, os órgãos devem coibir esse tipo de prática, devem investigar e os candidatos principalmente devem propor um pacto de campanha limpa, né? Um pacto aí que não haja de agressões contra adversários. João, a gente vai encerrar falando sobre o presidente Bolsonaro, que disse que pode entrar em eleição para influenciar em São Paulo, Santos e Manaus. Mas você tinha dito ontem que ele não ia entrar na campanha. Como é que fica isso agora? O presidente fala uma coisa, mas o presidente muda de ideia, né? Porque ontem ele disse que não ia entrar, anteontem, na verdade, disse que não ia entrar na campanha, mas ontem numa live disse que tem candidatos em São Paulo, que é o Celso Russomano, o candidato do Bolsonaro em São Paulo, que lidera as pesquisas, e também em Santos e em Manaus, que são militares, candidatos militares. Já liberou para 3 cidades, de repente começa a fazer visita e fazer campanha. Vem aqui ao Maranhão, já vem aqui ao Maranhão, nós falamos ontem, né, inclusive, com o senador Roberto Rocha. Quem sabe também aqui no Maranhão ele possa se posicionar em relação a alguns candidatos em alguns municípios. O certo é que o presidente aí já avalia participar, Adalberto já muda de ideia em relação às eleições. Obrigado, viu, João? Segunda-feira vamos ter muito assunto aqui, com certeza. Até segunda. Obrigado, João. Final de semana, portanto, é o primeiro de ações políticas aí, né, partidárias, já liberadas pela Justiça Eleitoral dentro do calendário, campanha que começa nas ruas aí em especial a partir desse domingo, tá bom? Cuidado com o distanciamento social, fica mais uma vez a observação. Estudantes com fiéis podem suspender pagamentos até o fim da pandemia, hein? Eduardo Ericeira tem informações para nós sobre esse assunto que interessa muita gente. Eduardo. Pois é, Adalberto, e com uma nova resolução aí do FNDE, que é ligado ao Ministério da Educação, esse número de pessoas pode até aumentar, mas só explicando para os principais interessados, para os telespectadores, enfim, os clientes que têm alguma ligação com o FIES, eles podem aí solicitar a suspensão do pagamento do FIES, aqueles que estão aí de repente inadimplentes depois do dia 20 de março. Por quê? 20 de março foi quando foi aí decretado o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional, então eles podem aí sugerir, solicitar o não pagamento das parcelas tanto ao Banco do Brasil quanto à Caixa Econômica Federal, enquanto durar esse estado de calamidade pública, por essa nova resolução aí do FNDE junto ao Ministério da Educação. A gente lembra que os estudantes que estão em situação de inadimplência poderão aí suspender as parcelas desde que as amortizações, depois do dia 20 de março, claro, como a gente disse, quando foi declarado o estado de calamidade pública, essa data das amortizações não ultrapasse os 180 dias, sejam no máximo de 180 dias. Essa medida, como eu disse, é do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão ligado ao Ministério da Educação. Só para se ter uma ideia, Adalberto, telespectadores, segundo o próprio FNDE, cerca de 151 mil estudantes do FIES já aderiram ao programa de suspensão do pagamento das parcelas. Com essas novas regras, cerca de 1,5 milhão de alunos do FIES, no total de 2,8 milhões, quer dizer, mais da metade, pode aí sugerir, solicitar essa suspensão do pagamento das parcelas para não ficar inadimplente enquanto durar esse estado de calamidade pública provocada aí pela pandemia do novo coronavírus. A gente volta com você, Adalberto Melo, desejando uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana a todos. Obrigado, Eduardo. Bom final de semana para você também. Nosso Eduardo Ericeira trazendo informações para nós ao vivo aqui no Bom Dia. E agora nós vamos falar sobre a competição mais importante do futebol, a competição mais importante do continente no futebol. Fico até emocionado para falar da Libertadores da América, não é? Pois é, o Santos está bem perto das oitavas de final da Copa. A gente tem imagens, porque na noite de ontem, no Equador, o Peixe venceu o Delfim pelo placar de 2-1. É isso mesmo. O time paulista chegou aos 10 pontos no Grupo G, abrindo 5 de vantagem para o Olímpia do Paraguai, que ocupa a terceira colocação na chave. Marinho e Jean Mota marcaram para o Santos e Rojas descontou para os donos da casa. Portanto, também o Santos da Libertadores praticamente já classificado. O time brasileiro em situação mais preocupante é o São Paulo. Vai ser muito difícil a missão do São Paulo de seguir em frente na Libertadores da América. A gente continua falando de esporte, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque tentando superar a má fase, o Imperatriz entra em campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série C.
O jogo será contra o Ferroviário, lá no Ceará, e a gente tem uma reportagem feita em Imperatriz a respeito desse assunto. Vamos lá, pessoal? Vamos mostrar a reportagem? Fora de campo, o time do Imperatriz se prepara para mais um desafio. Na 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Imperatriz enfrenta o time do Ferroviário. Apesar das goleadas dos últimos jogos, o time vem confiante para a disputa dentro de casa. Eu espero que a nossa equipe nesse sábado tenha um jogo diferente, um jogo mais agressivo, um jogo que seja menos reativo, como foi nesses 2 jogos passados. Agora, para isso é importante que o Imperatriz se una. Quando eu falo Imperatriz se una, é a cidade de Imperatriz, em volta do esporte, em volta do futebol. A má fase do time mexeu com os ânimos da torcida, que cobra mais dedicação da diretoria. O dirigente da empresa que terceiriza o futebol do Cavalo de Aço analisa a situação do time. Mas se for analisar o jogo passado, foi legal, né? Não legal pelo resultado, mas legal em relação à evolução da equipe diante do que vinha acontecendo, que é o segundo jogo. Só lembrando que a partida entre o Cavalo de Aço e o Ferroviário do Ceará será amanhã, 5 da tarde, no estádio Frei Epifânio da Badia, em Imperatriz, ainda, claro, sem a presença do público. E outro detalhe, em final de semana está chegando, vai ter Sampaio e Moto, Campeonato Maranhense de Futebol, a decisão. Espera-se um jogo melhor do que o primeiro, que tecnicamente foi muito fraco, mas a partida acontece amanhã. A gente vai trazer na segunda-feira as imagens desse jogo para você. Sampaio e Moto se enfrentam pelo Campeonato Maranhense, aí a partida decisiva, sai de qualquer jeito o campeão de 2020. Nessa partida programada para a noite de sábado, no estádio Castelão, a gente, como eu repito, traz as imagens, as entrevistas do jogo e a festa do campeão também, na segunda-feira, aqui no nosso Bom Dia. Vamos mudar de assunto? A gente fala sobre o tempo agora, gente, com imagens, inclusive, ao vivo, do climaauvivo.com, município de Açailândia, para a gente começar em tempo real, a imagem na tela para você. Por lá hoje, sol com algumas nuvens. Olha só, já temos nuvens, o tempo está nublado por lá, hein? Chuva passageira prevista para o dia de hoje, noite com pancadas de chuva e trovoadas. É por isso que o tempo já amanheceu assim por lá, ó, com essas nuvens de chuva por aí. Pancadas de chuva no horário da noite, essa é a previsão para Açailândia, que recebe o nosso abraço nessa manhã. Bom, em São Luís, aqui na capital de todos os maranhenses, a previsão para hoje é de predomínio de céu parcialmente nublado a claro e sem probabilidade de chuva. A mínima é de 24, a máxima de 34 graus. Agora, a gente tem imagens de Imperatriz para você, avenida lá mostrando aqui, ó, Beira Rio, a gente com tempoauvivo.com, falando que hoje lá em Imperatriz, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuva isolada. Mínima de 24, máxima de 38 graus. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere do nosso portal MA10, viu? Na segunda-feira a gente se encontra com muita informação para você. Vamos mostrar os gols do final de semana, também campanha, como é que foi o primeiro final de semana de, já possibilidade de campanha política aí, partidária nas ruas. Segunda a gente se encontra às 7 da manhã. Tchau, tchau, tchau. Até lá.